Mônica, a gente começou falando sobre esse esforço aí do BNDES, um seminário para trazer, arejar um pouco o debate público, porque ele está meio dominado por ideias aí da década de 90, de algumas ideias que estão enfrentando aí um grande questionamento. Ao mesmo tempo, o Nassif lembrou aí a importância das expectativas, a importância da previsibilidade nas decisões de investimento, decisões de criação de emprego, decisões de gasto, etc. E tal. O debate político ainda está muito contaminado por essa ortodoxia, por essa quase uma previsão, quase um pavor, estilo o pavor de que se sair do manual ortodoxo, o castelo econômico todo desaba e o país vai se ver em maus lençóis, o real vai se desvalorizar, etc. E tal. E a gente sabe que muitos desses defensores dessa ortodoxia são grupos econômicos e operadores de mercado que têm um efeito no próprio mercado, né? Além de trazer essas novas ideias, de colocar em debate certas certezas absolutas, você vê o que mais o governo pode fazer, o que mais os economistas podem fazer para evitar que essas previsões catastróficas da ortodoxia se transformem em profecias autorrealizáveis? Quer dizer, o próprio André Lara, eu conversando um tempo atrás com ele sobre essa questão da nova teoria monetária, algo que é difícil para quem tem a cabeça ortodoxa entender, que o gasto público não é necessariamente o caminho do inferno quando ele sai dos parâmetros. Ele falava que as expectativas são, sim, importantes. Quer dizer, quem defende a nova teoria monetária não despreza a expectativa e os agentes do mercado, só que tem que trabalhar com elas. O que tem que se fazer, além de buscar esse debate intelectual, acadêmico e político? Pois é, Sérgio, aí você está colocando uma pergunta fundamental, na verdade, e que requer uma completa reestruturação do debate no Brasil, porque um dos grandes problemas que nós temos, e esse é um problema brasileiro, porque eu não vejo isso acontecer nem aqui nos Estados Unidos, nem na Europa, para citar os desenvolvidos, pelo menos, em países emergentes, principalmente na América Latina, talvez ainda seja verdade isso que eu vou falar, mas no Brasil é especialmente verdadeiro. O debate econômico no Brasil completamente ditado e completamente pautado pelo mercado financeiro. Ponto. Exatamente. Completamente. Não existe debate econômico no Brasil acadêmico. Não tem debate acadêmico no Brasil. Porque, em grande medida, até aquelas pessoas, não é o caso da Leda, por exemplo, não era o meu caso quando eu estava no Brasil, mas boa parte dos professores de economia ou daqueles que estão na academia estão também com o pé no mercado. Então, no final das contas, a gente não tem debate econômico no Brasil como existe aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, quando eu falo do debate que a gente vai ter lá no Instituto, esse é um debate que vai reunir acadêmicos mesmo, acadêmicos estrito sensu, pessoas que trabalham em universidade, são professores, são pesquisadores. Vai reunir policy makers, então aquelas pessoas que são gestores de política econômica, pessoas que estão na prática da política econômica, e sim vai reunir representantes do mercado financeiro. Esses três grupos estarão representados precisamente para dar diversidade ao debate. O que acontece no Brasil? Não tem diversidade no debate, porque o debate é inteiramente pautado pelo mercado financeiro. Então, como é que a gente sai disso? Esse é um problema sério, porque, veja bem, hoje em dia, quem são as pessoas que saem do senso comum que o mercado estabeleceu, né? Ou os agentes de mercado estabeleceram? O André, eu e mais um punhado de outras pessoas, mas que formam Leda, um punhado de outras pessoas que formam um círculo, Fernando, pessoas que Júlia, mas são pessoas que formam um círculo muito pequeno,
entendeu? Nós somos pequenos, nós não temos assim o poder de impor a voz. E aí o que acontece no Brasil? O debate, essa é a outra faceta, né, do problema. O debate é extremamente violento. O debate econômico no Brasil é violência. É uma arrogância, uma agressividade incrível. É coisa do Brasil. Quem tem dinheiro sabe das coisas. A mentalidade aqui é essa, né? É essa. E aí tudo é feito com violência, tudo é feito com extrema violência, tudo é feito com ataque. Você não pode desviar o seu pensamento do que quer que seja o pensamento dominante, porque aí você é brutalmente atacado pelo outro lado. É assim o tempo inteiro. Não à toa, determinadas pessoas acabam se retirando do debate econômico no Brasil. É incômodo, para dizer o mínimo, né? É também uma atividade de risco, para ser sincera, porque a qualquer momento você pode sofrer, sei lá, um lixamento virtual, alguma Já coisa. Já aconteceu, tem acontecido, eu tenho sabido de casos assim. Aconteceu comigo na semana passada. Eu fiquei sabendo. Não posso fazer uma pergunta? Mas a minha dúvida... Só queria fazer, Mônica, uma colocação. Essa baixa qualidade do debate, uma das manifestações disso é a ausência de uma discussão. Eu vou entrar um pouco na minha área, né, que é a questão de desigualdade econômica. A ausência de uma discussão sobre os efeitos distributivos, né, do aumento dos juros, né? A que você atribui isso, embora essa pergunta talvez seja óbvia, né, a resposta, mas eu queria ouvir você, as suas palavras sobre isso. Né? Excelente. Eu acho que aqui cabem duas observações. A primeira observação é que é muito, mas muito inconveniente falar sobre os efeitos redistributivos dos juros, né? Porque, claro, afinal de contas, para quem vão esses rendimentos? Não é uma vão barbaridade, né? 1% ao mês para quem investe pouco dinheiro. Né? E você revela aí por completo uma questão muito complicada, que é a seguinte: os mais ricos no Brasil que detêm esses ativos e que recebem esses rendimentos são também aquelas pessoas que são subtributadas na renda. Sim. Então, você ainda por cima tem esse efeito duplo. Agora, é muito inconveniente falar sobre isso, então isso é convenientemente ignorado. Então, esse é um aspecto. E eu acho que o segundo aspecto, Fernando, tem a ver também com essa questão do primitivismo do debate mesmo, dele ter ficado parado no tempo. Porque no mundo hoje, se tem uma discussão sobre política monetária que é extremamente ativa, e que ficou muito ativa depois da crise de 2008, ela é justamente sobre os efeitos redistributivos da política monetária, seja ela feita por meio de taxa de juros, seja ela feita por meio de quantitative easing, seja o que for, né? A gente sabe que a política monetária tem, sim, efeitos redistributivos. Então, isso daí, hoje em dia, não é mistério, nem tabu, nem nada. Isso é dito explicitamente, conversado explicitamente, debatido explicitamente. Mas, no Brasil, a inconveniência de se tocar nesse assunto é grande demais para que as pessoas o façam. E só para voltar ao ponto para falar uma coisa para você, Sérgio, que tem a ver com a sua pergunta a respeito do debate, olha onde se dá o debate no Brasil. Ontem teve um grande evento, patrocinado por quem? BTG. Pelo BTG Pactual. Estava lá o ministro da Fazenda, estavam lá uma porção de pessoas, economistas e tal. São os banqueiros que fazem o debate econômico no Brasil. Assim, os grandes eventos econômicos, as grandes conferências, se dão nos bancos. Elas não se dão na academia, elas não se dão em centros de pesquisa, elas não se dão nesses ambientes. Então, como assim? Né? Isso não é o que a gente vê aqui, por exemplo.